Olá, graça e paz a todos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, eu sempre peço que se inscreva no canal, aumenta a possibilidade de espalhar um pouquinho essas reflexões sobre a fé cristã e sobre as religiões em geral. E também há a possibilidade de nos ajudar na produção esses vídeos, desse texto. São vídeos simples, mas a gente tem que fazer a pesquisa em bibliografia, não pode ser dado assim, né, solto, sem nenhuma comprovação. Então você poderá fazer um Pix se quiser ajudar, né? Aí com através do e-mail pemoreirajc@yahoo.com.br. Vai lá estar José Carlos Moreira, é o meu nome, sou o padre José Carlos Moreira. E se inscreva no canal. A reflexão que eu faço agora, e eu já fiz, é sobre a Igreja Vétero-Católica Missionária. E um pouquinho agora só colocando algumas informações que eu não tinha colocado inicialmente. No primeiro vídeo que eu fiz sobre a Igreja Vétero-Católica, ali tinha alguma dúvida sobre, não dúvida, mas ausência de esclarecimento sobre a sucessão apostólica. Dois conceitos que eu gostaria de elucidar é o conceito, primeiro, de liceidade e de validade, né? Porque há uma grande confusão, né? No meio católico em geral, né? Uma grande confusão sobre a validade e a liceidade. O que é válido? Válido, no sentido católico, né, originário, válido é aquilo que está no segmento do catolicismo romano. Por exemplo, a sucessão apostólica. Quando é que ela tem validade? Ela tem validade quando ela é transmitida legitimamente por outro que também recebeu essa mesma transmissão legitimamente. Compreenderam? Né? Então, no sentido de validade mais amplo, nós vamos dizer que um bispo que recebeu a ordenação, porque veja bem, gente, não é sagração, se é sacramento e o episcopado é o terceiro grau da ordem de forma crescente e terceiro decrescente, enfim, são 3 graus o sacramento, então é ordenação. A palavra sagração perdeu o sentido, ela foi muito usada, mas não tem sagração, tem sacramento, né? Então é uma ordenação episcopal. Se ele recebeu com mandato pontifício de Roma, ela é válida e lícita. Ela é válida e lícita. Bom, se saiu do contexto apostólico romano, bom, esse bispo saiu da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele, por acaso, ordena um outro bispo. Bom, a ordenação dele foi válida e lícita.
Então, o que ele transmitiu é válido. Pode ser ilícito, porque não tem um mandato pontifício. Aqui a liceidade ela tem a ver com a questão interna da igreja. Aquilo que é legal na Igreja Católica Apostólica Romana pode não ser legal numa Igreja Católica, né, com a validade da sucessão, pode não ser lícito lá. Então, a liceidade tem a ver com a instituição especificamente. A validade ela já tem uma amplitude maior, né? Amplitude maior. Então, aqui algumas coisas é preciso observar, né? Então, o conceito de validade e liceidade são diferentes. Claro que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, você foi eleito bispo, uma eleição que a gente não sabe os critérios, porque é uma eleição secreta. Bom, e aí a anunciatura liga para o sujeito, então, o senhor foi eleito, o senhor quer, o senhor não quer, a maioria quer, é claro, né? Ninguém abre mão do poder, na verdade, deveria entender isso como serviço, mas como ele vê como poder, isso dá um certo fascínio. E aí pode ser que o diabo entre no meio dessa querela aí e a coisa fique feia, viu? Porque tem muitos que entraram nessa. Bom, aí eu estou brincando assim, mas a validade e a liceidade são coisas diferentes. Por exemplo, a Igreja Católica Brasileira, fundada por Dom Carlos Duarte, ela tem a sua liceidade dentro da Igreja Católica Brasileira. A Igreja Católica Brasileira, ela não faz lei, por exemplo, para a Igreja Vétero-Católica Missionária. Ela não faz lei para a Igreja, para a Fraternidade de Santo André, criada por Dom Salomão. Ela não faz lei para outras dissidências da própria ICAB. Então, ela faz lei para o seu contexto eclesial, para a sua instituição. Isso é liceidade. Aquilo que é legal dentro da doutrina e daquilo que foi criado naquela instituição. Ponto. Então, ocorre que, recebendo o mandato pontifício da Sé Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana torna válido e lícito aquela ordenação episcopal, com os critérios de ter mais 2 bispos ali consagrantes, e isso é outra coisa complicada, porque não se trata de consagração, se trata outros 2 bispos ordenantes, vamos dizer, para ficar dentro do canudinho do sacramento. É sacramento, então, quem vai presidir, quem vai ordenar, não vai sagrar. Com esse mandato pontifício, aí é válido e legal. Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, se o bispo não é excomungado, ele pede renúncia, mesmo que ele tenha cometido um delito gravíssimo, ele não perde o estado clerical. Agora, já nós, os pobres padres, perdemos o estado clerical em questão de segundos se cometermos erros graves. E ele continua bispo emérito. Ele renunciou, ele fez a maior caca da vida dele, ou da vida dos outros também, mas ele continua bispo emérito, com status episcopal, se é que a gente quer chamar isso aí de status. Mas continua assim. Pois bem, aí nós estamos falando de sucessão, de validade e liceidade dentro da Igreja Católica. Agora, só de validade, ou seja, se houve a transmissão da sucessão apostólica,
validamente, aí já sai do contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, aí se amplia mais, né? Porque a validade ela não depende da instituição e nem das leis da instituição. Ela extrapola o limite da instituição. A liceidade está dentro, porque foi criada ali dentro. Então, é dentro daquela instituição que isso se configura. Quando o Papa Francisco fala para Roma e o mundo, o povo entende o quê? Não, está falando para o mundo, não. O Papa Francisco está falando para os católicos apostólicos romanos. Só. Se os outros escutarem e considerarem, bem. Mas aquilo trata-se da liceidade, ou seja, da transmissão pastoral, né, para os católicos apostólicos romanos. Ele não está falando para a gente de outra igreja que tem outra doutrina. Né? Por isso que nem todas as igrejas estão ligadas à Sé de Pedro. Pois bem, isso trata da liceidade. A validade, como ela extrapola, a sucessão apostólica ela pode ir por várias vertentes. Bispo validamente ordenado ordenou o outro. Ora, se a dele é válida, a outra também será válida. Ou foi outro Espírito Santo, o Espírito Santo mudou de ideia. Não. Se ela é válida, a outra também é válida. A outra também é válida. Aqui, então, no caso da Igreja Vétero-Católica Missionária, que teve o seu CNPJ, ou seja, a sua forma jurídica civil, no dia 13 de abril de 2021, em Vila Velha, ela não nasceu em 2021. Ela foi, juridicamente, do ponto de vista civil, registrada no dia 13 de abril de 2021. Quer dizer, a história da Igreja Vétero-Católica Missionária ela não começa em 2021. Claro que ela está lá esticada nos velhos católicos, né? Mas nós vamos começar a partir de Quebec, no Canadá. Está mais perto e a gente entende melhor, né? Recebe validamente a ordenação, válida e licitamente naquele contexto, a ordenação para a Diocese de Quebec. Aqui eu não sei se a Diocese é de Quebec, eu não conheço o Canadá. Ou se tem ali Quebec, é um distrito de alguma coisa maior ali. Mas recebe validamente, licitamente, da Igreja Católica Apostólica Romana, André Leon, e aí esse nome, o resto do nome eu não consigo, Exotic, ou, né? Ele recebe validamente e licitamente, pelo que eu entendi na leitura, né? Ilicitamente, ele recebe validamente e licitamente a ordenação para a diocese ou o contexto da Igreja de Quebec. Então isso quer dizer o quê? Que ele recebeu a ordenação válida e lícita. Aí, ele, mudando de contexto eclesial, ele carrega consigo a validade. Ele carrega consigo a validade.
e carrega consigo a sucessão válida. Veja bem, carrega consigo a sucessão válida. Portanto, quando ele transmite para outro, né, com os pré-requisitos dos dos que estão ali auxiliando na ordenação, que são mais 2, né, não é necessário para validade mais 2, viu? Veja bem. A validade é a transmissão do válido para validar o outro. Ali é uma questão de rito para legitimar no contexto mais amplo, a ordenação que se está fazendo, né? Então, a partir da sucessão do arcebispo André Leão Zotic, a Igreja Vétero-Católica Missionária Brasileira tem aí essa linha sucessória, descrita pelo padre Marcos, né, de São Paulo, que é vétero-católico. Descrita. Na verdade, essa igreja, aí nós estamos carregando a validade, mas nós estamos mudando para um outro contexto eclesiástico, a criação da Igreja Católica Carismática Canadense. Portanto, carrega-se a validade. Veja que a liceidade ela não está saindo da Igreja Católica Apostólica Romana e indo para a Igreja Carismática, porque aqui nós estamos mudando de igreja, de instituição. Portanto, na Igreja Católica Carismática Canadense, a realidade legal pode ser outra, ou pode se assemelhar, mas é diferente no sentido de que a instituição é outra e pode existir outras leis. Mas carrega-se a validade. Portanto, a sucessão apostólica, ela extrapola o limite da Igreja Católica Apostólica Romana no sentido da validade. No sentido da validade. Ah, mas o bispo foi ordenado sem mandato pontifício. Está aí. O mandato pontifício é a liceidade. Porque aí a Sé Romana emitiu o mandato pontifício daquele que foi eleito secretamente, e esse mandato pontifício é exibido na ordenação válida e lícita, no momento da ordenação válida e lícita. Geralmente é escrito em latim, é um negócio que eles esticam assim e exibem, que eu já fui em várias ordenações episcopais, parece mais um negócio festivo, né? Nós ganhamos o campeonato e tal. E aí mostra lá que a Sé Romana legitimou aquele episcopado. Além do mandato pontifício, claro que junto com isso vai a sede de governo, que já está constituída. Então, na Igreja Católica Apostólica Romana, na sua divisão, só é nomeado um bispo, só é eleito um bispo ordenado para o governo de uma determinada diocese. Como o bispo auxiliar não existe, todo bispo é nomeado para o governo, eles dão o título de uma diocese extinta para aquele cabra que está sendo ordenado e põe ele de auxiliar em determinada diocese, como é o caso de Dom Salomão, lá da ICAB, daquele caso suspeito, que também foi ordenado a ser mandado pontifício, e o negócio foi negociado a permanência dele, que criou a Ordem de Santo André. Mas aqui, falando da Igreja Vétero-Católica Missionária, tem essa validade dessa sucessão. Não carrega a liceidade, não adianta dizer, não, mas nós somos lícitos. Não, gente, vamos discutir. Lei é lei em cada igreja. Se você criou uma igreja nova, naturalmente não vai ser a lei da outra igreja.
Ah, mas nós copiamos tal e qual. Tudo bem, é cópia. Não é a mesma lei, porque a igreja é outra. Então nós temos aí a sucessão de Dom José Fernando de Faria, legítima, vamos tirar a palavra legítima, válida, né? Válida, e, portanto, a sucessão apostólica permanece. Veja bem que a sucessão apostólica ela não depende do mandato pontifício. Porque isso aqui é interessante. Se eu, como católico apostólico romano, poderia dizer não, por uma questão de perrenha ou de pirraça, ou de dizer... Não, gente, é só fazer uma análise. Se a ordenação, se a primeira ordenação episcopal foi válida e lícita, quando ele ordenou um outro bispo, ele transmitiu essa sucessão e essa validade. É simples assim. A oração consacratória, a imposição das mãos, a unção, tudo isso é o rito necessário, que transmite a validade. O problema da liceidade é que ele está fora agora do contexto da Igreja Apostólica Romana, essa validade prossegue, mas não existe um mandato pontifício que dá liceidade para a permanência da Igreja Católica Apostólica Romana, sendo que foi fundada uma nova igreja, né, que continua com essa sucessão, mas numa outra instituição eclesial, que pode criar as suas leis agora. Né? E eu li para vocês oportunamente que a Igreja Vétero-Católica Missionária ela tem um código e ali está descrito algumas coisas que são bem diferentes do contexto católico apostólico romano. A questão do celibato, que pode ser opcional, que tem o casamento dos padres e que eu acho um negócio que até deu uma certa leveza para os padres, né? E um certo compromisso familiar, né, e um certo trabalho para sustentar a família e também tocar a igreja não é brincadeira fácil, né? Então eu diria que os véteros católicos aí são muito corajosos, né? Porque dependendo da sua família, meu amigo, você vai ter um trabalho danado, quer dizer, quer tomar conta de uma comunidade, né? Orientar, pastorear e ainda administrar a sua família, educar e cumprir o papel de pai, o que é muito legal, assim, do meu ponto de vista, né? Isso é mais pessoal. Eu acho que legitima muito o padre a questão do casamento, porque dá para ele a experiência familiar necessária, né? Vamos dizer, ele consegue falar, né, com conhecimento de causa, de algumas questões fronteiriças do casamento. Né? Então, essa é uma lei da Igreja Vétero-Católica Missionária. E tem lá um outro conjunto de lei que difere com relação ao divórcio, etc., da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a sucessão válida traz, então, para a Igreja Vétero-Católica Missionária, né, esta sucessão que está dentro do contexto unitário que o Papa Francisco está propondo. Veja bem que agora ele está falando de um sínodo, já estão falando sobre o casamento do clero romano. Isso não é, e faz tempo que isso nem se comentava, nem se ventilava. O Papa Francisco está jogando a bola aí para cima para ver quem entra no jogo e consegue, né, fazer um time de pessoas que vão, né, ajudá-lo, queira Deus, nessa missão de dar uma renovada na igreja, como é o desejo dele. Né? Então, assim, essa validade da Igreja Vétero-Católica Missionária, ela une, né, por semelhança e por diferenças,
com o mesmo rito do missal romano e com a missa e com os sacramentos e com a sua catequese, ela amplia a catolicidade num contexto brasileiro, por exemplo, para dar, mas ela está fora também do Brasil, num contexto brasileiro onde há muita confusão, né, no meio pentecostal, né, e onde não há esclarecimento daquilo que é realmente católico e, entre aspas, verdadeiro no sentido de que é doutrinário e que existe uma organização respeitável e honrada, né? Então, Dom José Fernando de Farias, agora como patriarca, tem um episcopado válido, transmitiu o episcopado, que também é válido para outros, e a igreja veterocátólica vai se espalhando, né, com a característica dos primeiros cristãos, ou seja, pequenas comunidades, né, onde vai se reunindo esse clero bem inserido, porque agora são pais de família, e contam com também a estrutura familiar como suporte, né? E vai se espalhando. Então, assim, só para distinguir melhor, é sempre bom entender a validade e a liceidade em seu contexto específico. O que não pode falar em falso e verdadeiro, ou em fachada, né? Porque atrás da fachada tem sempre alguma coisa. Se a fachada é bonita, pode ser que lá atrás tenha alguma coisa também bonita. A fachada, ela não revela o interior das coisas. Para quem acha que fachada é alguma coisa, é um conceito assim, né, que consegue revelar a falsidade de alguma coisa, né? Falta, talvez, compreensão do dicionário da língua portuguesa. Fachada não quer dizer que é falso. Fachada quer dizer que é uma aparência bonita, né? Mas não quer dizer que o que está atrás da fachada seja feio. Pode ser tão bonito quanto, ou pode ser feio, né? Ninguém sabe o que está atrás da fachada. Se alguém usou a palavra fachada para dizer que é falso, usou indevidamente a palavra, inclusive no sentido semântico, porque não é isso. Então, a Igreja Veterocatólica Missionária, ela tem sua organização sólida, e aqui eu quero ressaltar com coragem. Eu digo assim, coragem, porque eu sou celibatário e eu acho, rapaz, que para ter uma família e enfrentar a pastoral e ter a coragem de evangelizar, né, com todas as dificuldades econômicas que o país está passando e com a estrutura familiar, não é brincadeira. Então, assim, eu queria fazer essa distinção de validade e liceidade, que às vezes o pessoal fica comparando, né? A igreja veterocatólica, até a igreja católica brasileira, tal, né? Nesse sentido de falso ou verdadeiro. Não tem nada disso, né? Então, quando a gente fala de liceidade, a gente está falando da estrutura interna da igreja, da instituição, né? Quando a gente está falando de validade, nós estamos falando de coisa que extrapola a estrutura interna. A sucessão apostólica, ela extrapola a estrutura interna de qualquer igreja, desde que aquele que é o ordenante traga consigo a validade. Ele transmite a validade. Pronto. Agora, quando ela é válida e lícita? Quando ela está no contexto eclesial. Por exemplo, Dom José Fernandes, né, o patriarca, ordenou, né, o padre fulano de tal, lá que foi consenso na igreja. Ele está transmitindo validamente, e agora no contexto veterocatólico, licitamente. Porque ele teve ali a convergência
do corpo episcopal do clero vétero-católico para aquela ordenação. Então, nesse caso, no contexto vétero-católico, a ordenação de Dom José Fernando ou de outro bispo que ele designar é válida e lícita, tanto a ordenação diaconal, quanto a presbiteral e quanto a episcopal. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Dentro do contexto vétero-católico, é válido e lícito. Fora do contexto vétero-católico, vem a validade, né, da Igreja Carismática do Canadá, vai sendo transmitida, e Dom José Fernando recebe validamente, e aí para frente, dentro da Igreja Vétero-Católica, ele transmite válida e licitamente as ordenações. Portanto, dos bispos que eu já conversei, Dom Nildemar, Dom José Fernando, que eu já tive a oportunidade de falar com ele, é válido e lícito. Aí o pessoal fala, mas a liceidade? Não. Ele recebeu validamente, aí agora ele transmite validamente e licitamente. Por quê? Porque o contexto eclesial é outro. A lei da Igreja Vétero-Católica não é a mesma lei da Igreja Católica Apostólica Romana. O que vem da Igreja Católica Apostólica Romana? A validade. E o Papa Francisco está buscando aí uma unidade dos cristãos muito interessante. Porque a gente acaba um pouquinho com essas arestas, né? Com essas coisas que parecem ser assim, o ovo de Colombo, né? Pronto. Eu queria esclarecer isso porque muita gente fica discutindo isso aí, sobre o que é verdadeiro e o que é falso, né? Eu quero dar um conselho, porque eu tenho 56 anos, eu já sou um pouquinho velho, não muito, mas dar um conselho para alguns padres jovens católicos, apostólicos, romanos. Quando você falar alguma coisa, fale daquilo que você conhece e não daquilo que você não conhece. Respeite as outras religiões, porque isso é a base do ecumenismo. Respeite as outras religiões. Cada um tem sua convicção. Não é certo, não é falso e nem verdadeiro. Não é de fachada ou sem fachada. É convicção. É fé. Agora, se você não tem fé e é padre, pega a sua mala e vaza. Você está perdendo seu tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.